Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu futuro notebook. Hoje vou estar falando desse notebook da HP. É um notebook com processador i5, ele vai atender um público bem amplo, ou seja, quem pretende estudar, trabalhar, jogar alguns jogos mais leves, ele vai atender muito bem e até uns trabalhos um pouco mais pesados. Porém, se você pretende usar esse notebook para edição gráfica, edição de vídeo, edição de imagem e etc, renderização 3D, ele até pode dar conta e pode quebrar o seu galho, mas ele não foi feito para isso e provavelmente ele vai ter alguns problemas de desempenho nesse sentido. Agora que eu já adiantei o vídeo inteiro para vocês, vamos começar aqui com o alerta de preço. Hoje é 18 de dezembro de 2023, aqui na Amazon, o notebook está custando R$ 2.699 à vista, tá? Esse alerta de preço é importante porque se você estiver vendo esse vídeo no futuro, você pode ver se o preço variou muito ou não e você decide se vai comprar ou não. Agora vamos começar analisando as imagens. Esse notebook da HP tem um design que a gente já apresentou aqui em outro vídeo de outro notebook no canal. Ele tem essa textura muito bonita que acompanha todo o corpo do notebook, só não nas laterais. Se a gente olhar a tampa traseira, também tem esse design que lembra o tecido, é muito bacana, a pegada é muito legal também. E são poucas marcas que dão essa atenção a esse tipo de acabamento, né? Vamos começar aqui por cima. Aqui em cima a gente tem uma pequena abinha para facilitar a abertura da tela. Temos um webcam com LED para o webcam e dois buraquinhos aqui para dois microfones. Um microfone é para redução de ruído e outro microfone aqui é para gravação da sua voz. Mas o webcam de notebook, pessoal, não é tão boa assim, então eu sempre recomendo você comprar uma externa se você for fazer um uso bem voltado à chamada de vídeos, à chamada de voz. É mais interessante do que o webcam nativo do computador. Temos proteções para o fechamento da tela aqui em cima, nas laterais e abaixo, né? Caso você feche ela com muita força, isso aqui vai proteger a tela. E descendo todo o corpo do notebook, temos a logomarca da HP aqui na frente. E já vê esse logo de cara aqui, uma dobradiça inteiriça, que é praticamente a melhor dobradiça que a gente tem no mercado. Ela quebra muito menos, ela tem menos relatos de reclamação, porque mesmo que você abra essa tela de uma forma errada, né, você empresta um notebook para alguma pessoa, ela abre pelos cantos, etc, ela vai resistir muito bem e divide muito bem o peso na base do notebook. Então, com certeza, com o passar de anos aí, mas quer dizer que nunca vai quebrar? Pode quebrar sim, como qualquer outra dobradiça, mas ela é mais resistente, então com o passar dos anos, ela tende a durar mais. Aqui embaixo a gente consegue ver um pouco do teclado. O teclado não é rebaixado, ele é um pouco saltado. E vemos aqui também um touchpad, mas daqui a pouco a gente fala melhor do teclado, né? Vemos aqui a lateral com algumas portas, eu ainda não vou falar das portas. Passando a imagem a gente consegue ver a outra lateral do notebook. O notebook com certeza muito bonito, bem moderno, né? A gente consegue ver também aqui um botãozinho que parece ser um leitor de impressão digital. Depois vou verificar isso, né? E tem várias imagens aqui pra gente acompanhar desse computador, e aqui uma bem de frente mesmo, né? A gente consegue ver melhor aqui as linhas do computador, né? Então a gente consegue ver melhor a textura, o teclado, o touchpad e etc. Pessoal, bora começar analisando as portas. Vou abrir essa imagem da lateral esquerda. Logo de cara, bem no começo, a gente tem a porta RJ45, uma porta importantíssima, tá? Por mais que você não vá usar ela no seu dia a dia, você pode precisar dela em algum momento. E se ela não tiver no computador, você vai sentir falta. Mas que diacho essa porta aí? Essa porta é uma entrada para cabo de rede, ou seja, você pode conectar o seu notebook diretamente ao roteador. Você vai ter o máximo de velocidade disponível que o seu roteador pode oferecer. Você vai ter uma conexão com menos atrasos, né? Porque não vai ter nenhuma parede impedindo o sinal. Você vai ter uma resposta dos sites muito mais rápida do que se você utilizasse apenas o Wi-Fi. Isso é legal também para quem joga, né? Que joga jogos competitivos, alguns jogos mais simples que poderiam rodar nele. É algo muito bacana de estar presente nesse notebook. Outro ponto importante, né? Uma vantagem de ter essa porta. Vamos supor que onde você trabalha, ou então na faculdade onde você estuda, não sei, em algum local que você precisa ir, não tem a disponibilidade de Wi-Fi, tá? Então você precisa se conectar por meio de portas de rede. Geralmente faculdades não têm Wi-Fi disponível, mas tem uma tomada com a saída para cabo de rede que você pode conectar no seu computador. Ou empresas que prezam muito pela segurança acabam adotando esse tipo de sistema também de internet, de rede de internet. Ou seja, uma porta que talvez você não vá usar tanto, depende muito de você, do usuário, né, que vai comprar esse notebook, mas ela pode fazer falta em algum momento que você precise dela, então é muito importante ela estar
estar aí. A segunda porta muito importante também está ao lado dela, que é uma saída HDMI padrão, tá? Aquela saída HDMI grande, você não vai precisar comprar adaptador, nada disso, tá? Então é a grande, você consegue conectar, encontrar esse cabo facilmente na maioria das lojas, não é a mini, é a normal. Essa saída é muito importante, principalmente para você estudante e para você que trabalha aí com muitos clientes, que você precisa apresentar infográficos, análises financeiras, demonstrações, resultados, com PowerPoint ou qualquer outra coisa, ou então estudante para apresentar seminário, ou professor mesmo, né, para dar as aulas utilizando o seminário. É por meio dessa porta que você vai conectar o seu notebook a um data show, né, que o nome correto seria projetor, mas a gente costuma chamar de data show. Ou então, você que trabalha no escritório, em alguma coisa do tipo, pode usar uma televisão, né, para dar uma experiência legal para o seu cliente, para você mostrar os resultados para ele, para você mostrar métricas do negócio dele, ou dependendo da sua área, mostrar alguma coisa aí relacionada ao seu trabalho. Então, outra porta indispensável, que é um ponto muito positivo, ela está nesse computador. Muitos computadores têm ela, mas também tem muitos que não têm. Temos uma saída USB-C. A saída USB-C tá mais conhecida agora, porque o iPhone 15 vem com ela. Ela é uma porta de ultra velocidade, tá? Inclusive, ela também, em alguns casos, ela permite até carregar o seu celular por meio dela, se o seu celular for USB-C. Hoje em dia, a gente não usa muito essa porta ainda, tá? A gente usa mais uns celulares para carregar, a maioria dos celulares vem com ela e alguns dispositivos eletrônicos, mas possa ser que no futuro, muitos dispositivos venham com essa porta disponível, né? Só com essa porta para a gente utilizar. Então, é muito interessante a gente ter ela no notebook agora. Outra coisa muito legal aqui, pessoal, a gente tem LEDs aqui na lateral esquerda, tá? Eles não são aqui na frente. Isso é muito importante porque acontece que algumas pessoas acabam sofrendo alguns acidentes porque guardam seus notebooks ligados dentro das mochilas, que é um ambiente abafado. O computador pode sobreaquecer e ocorrer algum acidente. Ah, mas vai pegar fogo, vai explodir? Pode acontecer. Significa que toda vez que eu colocar ele dentro da mochila ligada isso vai acontecer? Não, mas existe um risco. E esses LEDs na lateral vai facilitar muito, porque vamos supor que você terminou de apresentar seu seminário e vai guardar o notebook na mochila. Quando você estiver guardando ele na mochila, você consegue ver se ele está ligado ou não por meio desses LEDs. E o mais interessante a se fazer seria tirar o notebook, desligar e somente depois guardar na mochila, e com certeza isso aí pode salvar muita gente, fora que, mesmo que não aconteça algum acidente com o notebook ligado dentro da mochila sobreaquecendo, o fato dele estar sobreaquecido vai diminuir a durabilidade dele, tá? Agora, por último, aqui na lateral esquerda, a gente tem uma porta mista para fone de ouvido, que é para fones que tem apenas um cabo, né, para microfone e fone de ouvido. Mas caso você tenha um fone antigo, ou então um fone que utiliza dois cabos, você pode comprar um adaptador, conectar nessa porta que vai dividir ela em duas, e você vai conseguir utilizar somente o fone, somente o microfone, ou ambos normalmente. E geralmente esse tipo de adaptador é bem barato, tá? Bom, na próxima lateral vamos ter aqui a entrada para o carregador. O fato do carregador estar na direita, que é algo um pouco diferente dos outros notebooks, não vai implicar em algo positivo ou não, tá? Geralmente a melhor posição do carregador para notebooks assim seria atrás, mas nem todos são assim, somente os gamers. Mas a porta de carregamento fica do lado direito, inclusive tem um LEDzinho para indicar se está carregando ou não e se está carregado. Depois temos apenas duas portas USB padrão, o que agora a gente tem um problema aqui, tá? Nossa, mas por quê? Vamos supor que você gosta de utilizar esse notebook com um mouse e teclado externo, né? Sem usar o teclado e o touchpad do notebook. Você vai ocupar essas duas portas e pode ser que em algum momento você precise conectar um pendrive, conectar qualquer dispositivo USB e vai faltar portas para isso, certo? Então, se você costuma utilizar o seu notebook com teclado e com mouse, você vai ficar limitado em questão de portas, porque só tem duas. Se não é seu caso, é uma quantidade considerável para você, tendo em vista que vai ter duas portas livres aí. Por último, a gente tem aqui uma saída para cartão SD, que é aquele cartão grande que vai o cartão de memória pequeno nele. Isso aqui é útil para fotógrafos, né? Logicamente que esse notebook não é feito para você editar fotos, nem editar vídeo, pois ele pode quebrar um galho para você salvar as fotos no Drive, ou então para você fazer alguma edição mais básica, e isso seria útil para fotógrafos. Também é útil para quem tem aquelas câmeras de segurança chinesas que salvam os vídeos em cartão de memória, ou então a câmera do seu carro que tem um cartão de memória, para você salvar ou para ver os vídeos de uma forma mais fácil, mais inteligente. Você coloca o cartão de memória dentro do cartão SD grande, conecta no notebook e você vai ter acesso. Então é uma porta assim que ela talvez não seja muito útil para as pessoas, mas para algumas pessoas vai ser. Bom, pessoal, a gente termina
terminou praticamente a análise aqui técnica do notebook, né? A gente tem só o teclado aqui, que você pode ver aqui que aqui não aparece o cedilha, mas o notebook vai chegar na sua casa com a tecla cedilha, porque geralmente essas fotos que vem aqui na Amazon são fotos do padrão americano, e o padrão americano não tem a letra cedilha, só o PTBR, né? E outra coisa aqui também, né, tem até um ponto positivo aqui no teclado, é ruim que a gente tem uma foto de cima, mas o botão de ligar não fica diretamente no teclado, né? Ele fica aqui no cantinho, ou seja, mesmo que você esteja digitando trabalho no Word, sem querer aperte em alguma tecla errada, não existe a possibilidade dessa tecla ser o botão de ligar, né? O que acontece em alguns notebooks. E assim você não perde seu trabalho, o que é bem bacana. Bom, pessoal, eu tava dando uma lida aqui, e esse sensor aqui de impressão digital é um negócio opcional, tá? Então, apesar dele estar na foto aqui, eu não sei te dizer se esse notebook da Amazon em si vai chegar com um leitor de impressão digital, porque aqui no site da HP você tem que escolher se vem ou não. Pode ser que essas imagens aqui sejam padrões. Então, se você já comprou aqui na Amazon, coloca aqui nos comentários se ele veio com um HP Fingerprint ou não. Agora vamos à análise detalhada das especificações, pessoal. E geralmente as especificações aqui na Amazon estão no título do notebook, que é basicamente isso aqui, tá? De notebook HP é só o nome do notebook e depois vem o que interessa de fato, que seria esse Intel Core i5 de 12ª geração. Pessoal, na Intel a gente tem vários tipos de processadores, então nós vamos ter Celeron e Pentium, que são processadores para uso básico, i3, que é um intermediário, i5, que é um intermediário avançado, e i7 e i9, que são super processadores. Pode ser que exista uma nova linha aí, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, mas para nós aqui vamos focar no i5, que é um intermediário avançado, como eu falei para vocês. É um processador que vai atender de certa forma um público bem amplo, né? Vai ser bom para você trabalhar com contabilidade, para estudar, para dar aulas, para jogar alguns jogos leves, para você fazer algumas edições de vídeo simples, algumas edições de imagem simples. Nada que vai exigir também demais um notebook, porque ele só tem o processador, ele não tem uma placa de vídeo dedicada, mas que em geral é um processador que atende um público muito amplo, que atende um público muito diverso e várias pessoas, né? Pode ser que se essa fosse a sua primeira compra de notebook, seria um bom dispositivo para você comprar sem medo, porque provavelmente ele ia atender no que você precisa, a não ser que você seja um arquiteto, um engenheiro que precisa de programas muito complicados, muito complexos para ser rodado em um notebook simples, e na verdade teria que ser rodado em um notebook gamer, certo? Basicamente é isso a respeito desse processador, né? O processador, quanto mais inteligente, quanto mais potente, quanto mais memória de certa forma ele tiver, ele trabalha melhor, ele trabalha bem rápido, e esse processador é um desses, tá? Ele não vai te decepcionar se você fizer o uso correto ao qual esse notebook é indicado devido às suas configurações. Depois do processador temos essas 8 GB, que são 8 GB de memória RAM. A memória RAM é uma memória não permanente, ou seja, se você desligar o computador, ela não salva nada. Nossa, mas eu vou perder fotos, músicas, vídeos? Não, você não vai perder, porque essa memória RAM, ela só serve para você manter aplicativos abertos. Então, quando você abre um aplicativo, você consome ela. Quando você fecha um aplicativo, aquela memória que ele estava consumindo é liberada, é livre para você utilizar outro aplicativo. Vamos supor que a gente tem essas 8 GB e eu vou abrir o YouTube, consumir uma parte, abrir o Facebook, consumir outra parte, abrir o WhatsApp, consumir outra parte, certo? Vai chegar o momento de tanto abrir aplicativos e manter eles abertos ao mesmo tempo, que eu vou consumir as 8 GB e nesse momento o notebook vai chegar a travar, pode reiniciar e ter algum problema. Mas qual é a quantidade ideal de memória RAM? Segundo os especialistas, hoje em dia, para você ter um mínimo aceitável ali, para você conseguir usar o notebook de forma fluida, podemos dizer assim, seria essas 8 GB. Então você está dentro do mínimo, está dentro ali mais ou menos do padrão, do comum hoje em dia a respeito disso, certo? Então é uma quantidade razoável que vai permitir que você dê aula, utilize o PowerPoint, uma apresentação, você utilize a sua câmera do Meet com voz e uma apresentação, um PDF aberto, um vídeo rodando. E nesse sentido, ele vai dar conta, porque essa quantidade é o suficiente para você poder fazer isso. Depois temos 256 GB SSD. SSD é uma memória de tipo permanente, mesmo que você desligue o computador, vai ficar salvo os seus dados, então você não perde música, fotos, nem nada. Na hora que você liga o computador, tá tudo guardadinho lá. Essa tecnologia SSD é bem rápida, então o notebook vai ligar mais ou menos ali dentro de 10 segundos ou menos, né? No máximo 20 segundos. Pode ter algum problema ele não ligar e você manda para garantia, né? Mas normalmente ele vai ligar no máximo em 20 segundos, geralmente em 10 ou menos, certo? É uma tecnologia muito rápida, então se você já teve um notebook antigo que demorava 2 minutos para ligar, né? Dava tempo de fazer o almoço, tomar um banho. Quando você voltava o notebook, o computador ainda estava ligando. Hoje em dia isso não acontece mais, tá? Por conta
conta dessa tecnologia que é muito rápida. E essa quantidade de 256 GB é mais voltada ao público a que esse notebook se destina, né? Um professor, um estudante, uma pessoa que vai consumir mídias Netflix, uma pessoa que vai usar para trabalho com contabilidade. É uma quantidade que vai se adequar mais ou menos. Não vai vir as 256 GB inteiras, porque o sistema operacional que eu vou falar daqui a pouco, que é o Windows, ele consome mais ou menos 25 GB, então vai vir umas 230, né? Algo assim, para você utilizar, certo? Bom, no geral, a respeito disso da memória permanente, se você precisar de mais armazenamento, você pode usar um serviço em nuvem ou consultar a marca a respeito de um upgrade, ok? Depois temos as 15.6 polegadas, que é um tamanho bem comum de tela de notebook. Então, se você conhece alguém que tem um notebook, talvez até um modelo semelhante a esse, é muito provável que seja nesse tamanho de tela, tá? Que a grande maioria dos notebooks é quase uma convenção, assim, possui esse tamanho de tela ou são menores. Os que são maiores geralmente são notebooks gamers, tá? Geralmente o notebook para o uso final, né, para o usuário final mais comum é 15.6 polegadas. E pessoal, quando não aparece aqui a resolução, se é HD ou é Full HD, geralmente a tela é HD, tá? Então tem uma qualidade um pouco ruim. Como assim um pouco ruim? Não dá pra me usar, não dá pra me ver vídeo nem série? Dá sim, dá pra você consumir tranquilamente, mas se você for uma pessoa bem perfeccionista, você vai ver que nessa tela tem alguns detalhes que não vão ficar muito bem desenhados, tá? Ela tem uma qualidade um pouco pior. E além disso, ela é uma tela TN. Meu Deus, que tanto ponto negativo é esse? A tela TN, pessoal, você tem que olhar ela num ângulo muito específico para você conseguir ter a visão total da tela. Então, se você gosta de usar o notebook deitado, assim, de lado, você vai ter que ficar ajustando a tela para você conseguir enxergar bem, certo? Mas isso é de fato um problema? Olha, a gente tem que ver o preço, né? Temos um notebook de R$ 2.700 que oferece um processador i5, 8 GB, 256 GB. Então, ele ia pecar em alguma coisa mesmo, que até agora eu já falei tanto ponto positivo que eu pensei que nem ia ter ponto negativo nesse notebook, mas tem a tela, certo? Então, ponto negativo, um baita ponto negativo é a tela, e se você for uma pessoa muito perfeccionista, você vai sentir uma diferença nessa tela, mas se você aceita passar por isso, pelo preço, então é com você, certo? Eu particularmente utilizo tela HD no notebook, tela Full HD no computador, tela Full HD no celular, e pra mim é de boas, mas depende de cada pessoa. Por hoje, temos aqui o sistema operacional, estamos tratando aqui do Windows 11. Se você não sabe o que é um sistema operacional, vamos supor aí, não sei, talvez você tenha aí um celular da Apple, né, da famosa maçã mordida, um iPhone 8, pronto. Geralmente, né, quase todo mês deve chegar alguma coisa para você de atualização do iOS. Esse iOS é o sistema operacional e geralmente o pessoal diz que depois que atualiza o celular fica lento, é uma baboseira doida aí, né? Mas se você não é um fã da Apple como eu e utiliza um Android, né, como um Samsung, um Motorola, um Xiaomi, um LG, não sei, tá? Você também recebe várias atualizações semanais de segurança que enche o saco, né? Você atualiza o celular, no outro dia já chega outra atualização, é chato pra caramba, e aquela notificação que não sai de jeito nenhum. Então, basicamente essas atualizações são a respeito do sistema operacional. O sistema operacional é tudo que você usa no seu celular. Nos computadores e notebooks, a gente utiliza geralmente o Windows, tá? Ele é muito bom, ele é bem eficaz, ele é fluido, ele é voltado à produtividade, e você provavelmente vai aprender a usar ele, não sei, menos de uma semana você já tá craque no uso desse sistema. Ele é simples, ele não é como um celular, mas você consegue saber o que cada coisa vai fazer para você ali, então é fácil de utilizar. Além disso, hoje em dia ele tem uma loja de aplicativos, então não dá aquele medo de baixar um programa com vírus, porque você pode baixar diretamente pela loja, né? É bem bacana. E fora isso, o Windows ele é feito pela Microsoft, que é a mesma dona do pacote Office, do Word, do Excel, do PowerPoint, e esse pacote para computadores só funciona no Windows, tá? Por mais que tenha versões paralelas no Linux, não é o pacote da Microsoft, só vai funcionar se você tiver um computador com Windows, PowerPoint, Excel e o Word só em computadores com Windows, então você está muito bem amparado com esse sistema operacional aqui. Pessoal, agora que a gente terminou as especificações e entendemos o porquê que esse notebook atende um público muito amplo, que é por conta do processador, da memória RAM e do armazenamento, bora ver agora as avaliações. Será que as pessoas que compraram vão falar que o notebook é bom ou é ruim? Bora descobrir agora se eu tô certo ou errado, né? Aqui é a Luana D, né? Ela falou, produto bom, produto muito bom, roda tranquilamente vários jogos, inclusive Dead by Light, né? Que é um jogo novo, e Fighting
Crashing Planet, que são os que eu mais jogo. Liga rápido, o áudio, a bateria, a imagem são excelentes. O único problema é a memória RAM, que vem ser muito pequena, isso para jogos, né? Não levei isso muito em consideração na hora de comprar, acabou me afetando, mas recomendo o produto. É porque para jogos você precisa de uma memória RAM maior do que para quem usa para um uso mais básico. Eu quero ver agora alguém que fala mal de alguma coisa aqui. Olha, pelo jeito, a única coisa que falaram mal aqui foi o Ed Carlos, falou aqui. Não falou mal, só falou do teclado, que é um pouco espaçado as teclas, então você tem que mover um pouco os dedos, né? Mas ele disse que pegou o jeito com o tempo. Basicamente, isso aqui é as avaliações. Com o futuro vai ter novas avaliações e o link delas tá aqui na descrição e nos comentários, tá? Se você for comprar esse computador aqui, que Deus te abençoe, que a sua compra seja muito abençoada, tá? Que seja um notebook que chegue em bom estado para você, que não venha dar defeitos e que principalmente atenda à sua necessidade. Se você ainda não vai comprar, se você é um curioso, tá olhando a respeito do notebook, que Deus abençoe, que você consiga encontrar um notebook bacana para você, certo? E se não é nada disso, você só tá vendo esse vídeo, que também Deus abençoe sua semana, o seu mês. Não se esqueça de se inscrever no canal e confie em Deus que qualquer dia você vai poder comprar uns 10 notebooks desse aí e você vai lembrar lá atrás, meu Deus, eu tava parcelando notebook, né? Deus é maravilhoso, gente, e ele vai abençoar todos nós. Com certeza, daqui a uns anos esse canal vai estar muito grande, se Deus quiser. Em nome de Jesus, pessoal, um beijo, cheiro e até o próximo vídeo.